Bom dia, povo de Deus. Se você chegou até aqui, é porque talvez você, assim como eu, também é sedento pela palavra, em conhecer e em ouvir de Deus. E talvez seja só por curiosidade. Eu vou lá ver o que essa menina tá fazendo lá no YouTube. Mas quero te dizer que a semente ela vai ser plantada e é você que vai decidir em que tipo de terra ela vai cair. Se essa semente ela vai ser sufocada por pedras, por coisas que vai crescer no meio dela, se ela vai germinar e dar frutos. Então, queria que se você puder abrir a Bíblia em Êxodo 12, versículo 40, 41. Diz assim: os israelitas tinham vivido no Egito 430 anos. No 41. No dia em que terminaram os 430 anos, todas as tribos do povo de Deus, o Senhor, saíram do Egito. Então, essa palavra aqui vem falando do povo de Israel, que estava sendo escravizado no Egito durante 430 anos. Ou seja, esse povo ele não sabia ser outra coisa. Ele aprendeu a ser escravo. Então era o que eles sabiam, ser escravos. E eu queria falar aqui 3 características de escravo. A primeira é que o escravo ele tem dependência constante de ordens. O escravo ele vive por isso. Ele acorda e ele recebe a ordem do seu senhor. E ele executa aquela ordem. E para ele está tudo bem. O importante é ele cumprir a ordem que o seu senhor mandou. Então, o escravo está acostumado com algo previsível. Ou seja, a rotina dele é aquela, a vida dele é aquela. Então, para ele, está tudo bem. Ele acostuma a ter essa vida previsível e não sonhar e não almejar nada além daquilo. Porque ele não tem o que almejar, ele não tem nada, entende? Ele só tem aquilo, uma ordem para ser executada. Então ele executa e executa muito bem, porque senão ele recebe punição. Outra característica do escravo, ele tem medo da liberdade. Mesmo que inconscientemente ele tem medo de liberdade. Porque se eu sair daqui eu vou para onde se eu não tenho nada? Eu não tenho uma casa, eu não tenho o que fazer, eu não tenho bens, para onde que eu vou? E a maioria dos escravos tem as suas famílias, né? Então, ele vive ali naquela zona de conforto, que para ele aceita. Eu tô aqui, eu vou trabalhar, vou receber meu alimento, porque eu tô trabalhando, então, né? Eu sou digno do meu alimento, de uma moradia. E então, aqui tá bom para mim. E a terceira característica do escravo é a dificuldade de reconhecer a sua identidade. Ser escravo não é uma identidade, mas ele começa a trazer essa condição. Ser escravo, essa é a palavra, é uma condição, mas ele começa a fazer dessa condição uma identidade. Ou seja, se a gente pegar a nossa identidade, né, tá ali o nosso nome, nossa data de nascimento, o nome dos nossos pais, não tá ali médico, não tá ali gari, não tá ali levita, pregador, não está escrito isso na nossa identidade. Existe uma carteirinha profissional, né, que diz ali a sua profissão, até porque você pode mudar de profissão. Então isso vai ser alterado. A nossa identidade tá ali. A nossa verdadeira identidade, o nosso nome. A gente tem um nome, né? A gente tem
uma filiação. E se a gente for mais profundo na nossa certidão de nascimento, a de casamento não tem, mas a nossa certidão de nascimento tem até o nome dos nossos avós. Ou seja, nós temos uma filiação, nós temos uma raiz, nós temos uma geração antes de nós. Nós somos geração de alguém. Então o escravo ele não consegue enxergar isso, a sua verdadeira identidade. Ele só consegue enxergar a sua condição, que é ser escravo. Com isso, o povo de Israel, ele funcionava muito bem com ordens. Então, toda vez que Moisés vinha e falava, o Senhor mandou e ordenou e falou isso, o povo falava, faremos como o Senhor ordenou, faremos como o Senhor ordenou, faremos, e eles faziam como o Senhor ordenou. Quando era ordens para se fazer, quando Moisés ele fica 40 dias e 40 noites no monte com o Senhor, ele começa a escrever, né, as tábuas da lei, ele começa a também dar direções para eles fazerem um templo, fazerem a Arca da Aliança, fazer as roupas dos sacerdotes, e Deus fala quem vai ser sacerdote, quem vai entrar e como que vai ser, e do jeito que vai ser, os tecidos, as pedras, ouro, utensílios, tudo, Deus dá tudo descrito para Moisés. Quando Moisés passa para o povo, eles fazem tudo igual, sem tirar, sem pôr, sem questionar. Eles fazem tudo porque eles têm a mentalidade, eles viveram assim, eles sabem cumprir ordens. Mas quando Deus, ele começa a dizer que eles precisavam não adorar outros deuses, começava a dar ordens, dizer que eles precisavam ser separados, ser santos, ser diferentes, eles precisavam fazer coisas que separavam eles dos demais, né, daqueles outros povos. O povo, ele não consegue. Quando era apenas para confiar e esperar, o povo não conseguia. Porque eles não conseguiam não ter um direcionamento. Quando Moisés subia para o monte e ficava lá, né? A primeira vez que ele ficou lá 40 dias e 40 noites, o povo começou a entrar em pânico. O povo começou, e agora? O que a gente vai fazer? Ele subiu? Deve ter morrido lá. Não, ele não vai voltar. E pede para Arão. Arão faz um bezerro para a gente poder, para ir na nossa frente, para a gente poder seguir, para a gente poder ter uma direção, para a gente saber o que a gente vai fazer. Então, e eu me perguntei, eu falei, mas Arão estava no comando? Arão sabia que aquilo não podia ser feito. Ele podia dizer, não, a gente vai esperar, porque o Senhor, ele vai, Moisés vai descer com as ordens do Senhor. Mas eu também entendo que eram só 600 mil homens, só de homens eles eram 600 mil. Acredito que Arão ele ficou coagido. E ele pensou, eu tenho que fazer o que esse povo fala, porque senão eu sozinho aqui, eu sou um, só de homem eles são 600 mil. Se Deus ouviu o clamor deles lá no Egito e nos enviou para levar, quem sou eu para fazer o que esse povo, para não fazer o que esse povo está pedindo? Então Arão foi lá, né? Eles deram ouro, eles derreteram e fizeram o tal bezerro de ouro, porque era a necessidade do povo, que é algo concreto, palpável, visível, para poder seguir. Era uma necessidade do povo. E é uma necessidade de quem tem uma mentalidade de escravo. Então, quando Moisés desce, né, do monte, ele fica tão irado. Ele joga as tábuas da lei no chão, quebra, e vai lá exortar o povo, e quebra o bezerro de ouro, e tudo isso acontece. E então, quando Deus fala para o povo, eu serei o vosso Deus, e vocês serão o meu povo. Deus está o tempo todo dizendo que Ele quer um relacionamento com Israel. Ele está dizendo o tempo todo, olha, eu sou o Deus de vocês. Olha, eu vou fazer vocês alcançarem coisas, eu vou abençoar vocês. Só se vocês me adorarem, só se vocês fizerem de mim o seu único Deus e seguir os meus mandamentos. Porque Deus colocou ali mandamentos e leis para o povo seguir, para o povo conseguir ser um pouquinho
um pouquinho disso aqui santificado, para Deus conseguir ter um relacionamento com eles. Mas acima de tudo, Deus falava: eu sou o seu Deus o tempo todo. Israel, eu sou o seu Deus, vocês são o meu povo. E se vocês só seguirem isso aqui que eu peço, eu vou abençoar porque eu tenho prazer, porque é o que eu quero. Deus prometeu, né, uma terra para eles, uma terra que emanaria leite e mel, uma terra boa, perfeita, agradável para o povo ali. Então, o povo não conseguia, porque aquela mentalidade de escravo não conseguia sair deles. E a gente sabe, era o tempo todo o povo reclamando, era o tempo todo o povo precisando de ordens, precisando, né? E quando Deus, ele estava o tempo todo tentando, dando tempo, né, para esse povo tirar essa mentalidade, ser renovado, ser restaurado. Então, por que o povo não entrou, né, na terra prometida? Porque escravo não possui herança. Filho possui herança. Então, eles vagaram 40 anos no deserto. Deus fez eles vagarem 40 anos. Entre milagres, prodígios, Deus falou: os sinais e maravilhas que eu vou fazer com esse povo, eu não vou fazer mais com povo nenhum, em geração nenhuma. Era o tempo todo, era maná, era glória, era nuvem de glória, era coluna de fogo. O povo via o tempo todo. Mas quando eles tinham somente que confiar e obedecer, sem ver, porque eles estavam indo para uma terra, Deus prometeu uma terra que estava tomada por inimigos. Então, ao mesmo tempo que eles estavam indo naquela direção, porque Deus falou que ia levar eles para lá, eles não acreditavam, essa era a verdade. Eles olhavam fisicamente, eles olhavam para a situação, eles não conseguiam crer, eles não conseguiam ter fé. Porque escravo não tem fé. Escravo vive do que é palpável, do que ele tem de segurança. É por isso que eles falavam: era mais fácil ter deixado a gente ter morrido no Egito, ter ficado lá, porque lá a gente tinha carne. Porque eles preferiam uma segurança que coisas materiais podiam dar. Eles não conseguiram possuir a liberdade que eles já estavam, porque eles estavam livres, mas eles não estavam libertos. Essa era a verdade. E por isso eles não entraram na Terra Prometida. Porque Deus, ele não a pega de surpresa, ele não foi surpreendido. Ele sabia que aquele povo era obstinado. E ele diz isso algumas vezes. Mas ele deu tempo. Ele foi dando tempo. 40 anos se passaram. Deus disse: esse povo não pode possuir essa terra. Porque esse povo, ele ainda não entendeu que ele não é mais escravo. E escravo não possui herança. Ele não tem direito de herança. Então, a gente lê, né, a Bíblia e a gente não vive mais naquele tempo. Então, a gente traz tudo que a gente lê, todos os ensinamentos, tudo que os profetas e o povo viveu para a nossa realidade de hoje. E foi assim que eu aprendi, né? Então, assim como aquele povo não conseguiu, né, viver na dependência total de Deus, assim somos nós, muitas vezes, nos dias de hoje. Nós aceitamos Jesus e passamos a ser livres para a glória de Deus, mas a gente não consegue ser liberto de muitas coisas que ainda nos aprisionam aqui. Então, o que Deus quer trazer hoje, com esse ensinamento, que nós precisamos ser libertos todos os dias. E nós precisamos aprender a viver na dependência de Deus. Porque Deus, ele tem promessas, mas só alcança as promessas
quem vive de acordo com o que Deus manda viver. Deus, ele não pode te entregar algo se você não está preparado para receber. Então ele fica todo tempo, filha, se prepara. Ele coloca a gente em processos, em situações. E quantas vezes a gente não fica como o povo de Israel reclamando da situação, em vez de perguntar a Deus, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer que eu aprenda com isso? E Deus, ele quer que a gente cresça, quer que a gente suba níveis, para que ele possa conseguir derramar tudo que ele tem pra gente. Só que para isso a gente precisa se libertar da mentalidade de escravo. A gente precisa se libertar, porque em Romanos diz que Deus, ele não nos deu o espírito de escravidão. Então nós somos filhos e nós temos direito à herança do Pai. E que possamos tomar posse dessa herança e que não possamos fazer como aquele povo, morrer sem viver a promessa, sem alcançar a herança. Porque quantas vezes ouvimos aquele louvor? Ninguém promessa de Deus não morre, não desiste, não. Morre sim. E nós podemos ver isso muitas vezes na Bíblia. Mas esse não é o desejo de Deus pra gente. Então hoje é isso. E eu vou fazer uma oração pra gente encerrar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, aonde, Senhor, esse vídeo chegar, onde essa palavra alcançar, Senhor, que o Senhor encontre seu filho, sua filha nessa hora, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, fazer uma renovação de mente, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha despertar, Senhor, o Espírito, Senhor, do Teu Filho, da Tua filha nessa hora. Senhor, que eles venham entender, ó Deus, que eles são filhos, Senhor, eles não são mais escravos, ó Pai. Senhor, que eles venham, Senhor, se libertar, ó Deus, de tudo aquilo que ainda os prende, Senhor. Senhor, que se hoje talvez o Egito deles, Senhor, seja, ó Pai, um trabalho. Se é um trabalho que traz segurança, Senhor, que eles venham entender e reconhecer que a segurança não vem do trabalho, vem de Ti. Que tudo vem de Ti, Senhor. Senhor, que se eles ainda estão presos, Senhor, talvez em vícios, Senhor, pornografia, Deus. Pai, em dependência de homens, Senhor. Que eles ainda, Senhor, estão enxergando, Senhor, que a segurança deles estão no dinheiro, Senhor. Porque quanto mais dinheiro eu tenho, Senhor, mais seguro eu me sinto. E é assim que nós pensamos. Mas não, Senhor, nós somos dependentes de Ti, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para fazer, Senhor, realizar e cumprir, Senhor, tudo o que o Senhor prometeu. Mas, Senhor, precisa que nós, Senhor, confiamos verdadeiramente em Ti. Senhor, então que nós possamos confiar, Senhor, verdadeiramente em Ti. Que venha tirar de dentro de nós, Senhor, o Egito. Que venha tirar, Senhor, de dentro de nós a mentalidade de escravo. Senhor, então em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Derrama o Seu sangue sobre nós, ó Pai. Nos liberta, nos cura, nos salva, Senhor, para a honra e glória do Teu santo e glorioso nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.